Na manhã desse domingo, dia 23 de outubro, eu resolvi sair para fazer o processo do vira-vira, ou seja, tirar votos de Lula para Bolsonaro, pois eu sabia que algumas pessoas, amigas, conhecidas, aqui da minha cidade, de Santa Leopoldina, tinham votado em Lula no primeiro turno. Então eu resolvi fazer essa visita para fazer esse bate-papo com o objetivo de virar o voto. E uma dessas pessoas que eu visitei é um camarada simples, agricultor, negão como eu, né? Me recebeu muito bem na casa dele, como de costume, tomando café e batendo um papo sobre política. Eu perguntei a ele quais eram as razões pelas quais ele resolveu votar em Lula. Então ele me disse o seguinte: cara, votei em Lula para não votar em Bolsonaro. Falaram que Bolsonaro não gosta de preto, não gosta de mulher, não gosta de gay, não gosta de nordestino. Ou seja, ele usou todas aquelas narrativas que foram plantadas pela esquerda nas eleições de 2018 e que ainda paira em algumas poucas cabeças dos brasileiros. Aí então eu entrei e comecei a falar para ele que Bolsonaro foi o presidente que fez mais projetos voltados para as mulheres, 72 projetos, que Bolsonaro tratou os nordestinos com dignidade, levando obras, levando água, levando respeito, tratando como como seres humanos e não apenas como detentor de voto. E os negros. Falei que no governo de Bolsonaro os negros são respeitados, como é respeitado toda a população brasileira. Falei para ele que durante essa eleição do primeiro turno, os candidatos negros que foram eleitos aos montes eram os candidatos que estavam do lado do Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro conseguiu eleger o maior número de deputados negros nessas últimas eleições. E mulheres, muitas mulheres. Posso dar dois grandes exemplos: Damares, como senadora, e a ex-ministra Tereza Cristina. Por aí você vê, minha amiga e meu amigo, que essa falácia já caiu por terra. Mas eu tive que explicar isso para meu amigo detalhadamente. Eu falei para ele que a preocupação de Bolsonaro não é com preto, não é com branco, não é com índio, nem com amarelo, é com toda a nação brasileira. Que ele não vê cor, ele vê a pessoa. Eu expliquei detalhadamente para ele que no governo Bolsonaro o número de homossexuais vítimas de violência caiu, o número de violência contra os negros caiu. Por quê? Porque ele foca o povo como um todo e não uma divisão como a esquerda tentou fazer ao longo desse tempo. Olha só, a esquerda ela usa a lei de Maquiavel, dividir para dominar. Ela joga preto contra branco, rico contra pobre, evangélico contra católico, velho contra novo, homem contra mulher, gays contra hétero, ao mesmo tempo que finge ser amigo de todos. Não, eles usam todos esses segmentos de uma maneira sórdida, cruel, covarde, para permanecer ou voltar ao poder. Quando a esquerda fala que Bolsonaro não gosta de negro, quando a esquerda fala que Bolsonaro não gosta de mulher, quando a esquerda fala que Bolsonaro não gosta de nordestino, o que acontece? Esses vários segmentos ficam contra Bolsonaro. E não sobra nada para Bolsonaro se eleger. Essa é a filosofia da esquerda, mas graças a Deus caiu por terra. Minha amiga e meu amigo, no Brasil não existe raça branca, raça negra ou raça indígena. O que existe no Brasil e no mundo é raça humana. Raça humana. E aqui no Brasil nós somos todos brasileiros, independente de cor, sexo, religião, posição social. E é isso que nós temos que entender. E é com base nisso que nós temos que tomar a nossa decisão de votar. O que a esquerda vem fazendo é subestimar os negros, tratando-os como pobre coitado, torcendo para que o negro continue na situação de penúria, para que eles possam ter discurso e bandeira para fazer politicagem suja e barata. A minha linha de bate-papo com esse meu amigo Santa Leopoldinense
preto como eu, negro, homem da tinta forte, foi nessa linha. No final eu peguei e dei um santinho, uma colinha com o número do Bolsonaro para ele. E ele virou para mim: não, cabo, eu queria 6, porque é eu, a mulher e 4 filhos. Consegui convencer esse meu amigo pela razão. Olha, minha amiga e meu amigo, termino esse bate-papo dizendo que não existe raça branca, não existe raça humana, não existe raça negra, não existe raça indígena. O que existe no mundo é raça humana. E no Brasil, o que existe é todos brasileiros, somos todos brasileiros, e assim temos que agir, como se todos fossem um, seguindo na mesma direção, rumo à ordem e o progresso, dizendo não à esquerda e sim ao presidente Bolsonaro nas urnas, digitando 22.